Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguns fundos imobiliários que eu já comprei no início de dezembro, tá certo? Fundos imobiliários deixaram de ser um bom negócio com essa crise, com essa instabilidade política? Não! Fundos imobiliários são ótimos investimentos e continuam fazendo parte aí da minha carteira, tá certo? Eu invisto hoje cerca de 25% do meu patrimônio em fundos imobiliários. E por que é interessante os fundos imobiliários? Pelo aluguel mensal, tá certo? Você pode utilizar os aluguéis para pagar uma conta de luz, para pagar o supermercado, para começar a pagar, né, a sua cervejinha aí do final de semana, ou melhor ainda, para reinvestir os dividendos e ir aumentando o seu patrimônio, tá bom? Então os fundos imobiliários, eles pagam aluguéis aí mensais e isentos da cobrança de imposto de renda, que é uma grande vantagem que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Mas antes de falar o primeiro fundo imobiliário que eu comprei agora no começo do mês, aperte o botãozinho de curtir, você que é mestre e você que é mestra da riqueza, me acompanha aqui, tá certo? Deixa o botãozinho do curtido apertado porque me ajuda muito e é isso que eu peço em contrapartida por estar fazendo aqui vídeos, né, na minha casa, no meu tempo, com roteiro bacana, compartilhando minhas compras para você, tá certo? Mas agora, vamos lá, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para você? Fundo de galpões logísticos. Eu gosto muito, por quê? Hoje, nada a tecnologia ocupou geral o mercado, tá certo? Então as empresas de tecnologia, o que elas fazem? Elas vendem produtos, você vem aqui na internet, daqui a pouquinho toca minha campainha, chegou meu produto em casa. Só que elas dependem de galpões, de armazéns, próximas capitais para colocar os seus produtos e chegar com rapidez e qualidade na casa dos seus clientes, tá certo? Então os galpões logísticos, eles estão sendo cada vez mais procurados aí por grandes empresas, tá bom? E nós temos grandes fundos imobiliários com ótimos galpões logísticos que a gente pode ser sócio, cotista e receber aí parte da valorização desses galpões e também dos aluguéis, tá certo? E o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, compartilhando com você aqui, é o VILG11. Ele que tem ótimos galpões logísticos, né, variados aí, espalhados pelo Brasil, tá certo? Nos melhores estados brasileiros. E agora eu vou começar a analisar contigo, né, quais são os indicadores importantes para a gente olhar aqui do VILG11. Vamos lá aqui para a tela e a gente vai ver o primeiro, que é a cotação. Hoje, com R$ 101,39, você já pode comprar uma cota do VILG11, tá certo? Bom, o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial do VILG11, ele está em 0,90. O que significa esse indicador? Né? Que hoje nós compramos todos os galpões logísticos, toda a estrutura do VILG11, né, por 90% aproximadamente do que eles valem, tá bom? Então nós estamos tendo a oportunidade de pagar mais barato do que os galpões valem. Então a gente poderia dizer que por esse indicador eles estão baratos, né? O fundo está sendo negociado aí barato, tá certo? Bom, tem uma liquidez diária de 2 milhões de negociações. E o que é a liquidez, né? É o ato de você transformar o ativo em dinheiro, né? E quanto maior a liquidez, melhor para você, porque você vai conseguir vender e trocar aí o ativo por dinheiro de forma mais rápida, tá certo? Então, colocou para vender, vai vender com rapidez, colocou para comprar, vai comprar com rapidez, tá certo? Bom, e nós tivemos aqui uma valorização nos últimos 12 meses do fundo em 13,13%. Já o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 8,32%, lembrando que é isento de imposto de renda. E aí muitas pessoas vão falar, mas tem CDB pagando 15% hoje, né? Por que eu vou investir num fundo imobiliário que vai me pagar 8,32%? E aí aquele cuidado que você tem que ter. Não compare produtos de renda fixa com fundos imobiliários que são de renda variável. Tome cuidado com esse tipo de comparação, tá bom? Por quê? Primeiro ponto, fundo imobiliário, né, os dividendos são isentos de imposto de renda. Já os produtos de renda fixa, a maioria não é isento de imposto de renda. Quando você contrata um produto de renda fixa, você vai ter que retirar o seu dinheiro lá no vencimento. Já o fundo imobiliário, não, você pode vender a cota hoje, tá certo? Você pode comprar com facilidade hoje também e os dividendos são pagos mensalmente isentos de imposto de renda. Então não faça esse tipo de comparação. Quer fazer uma comparação inteligente? Você pode comparar, por exemplo, né? Vou comprar uma casa e colocar ela para alugar. Geralmente você vai ter um retorno de 0,3% frente ao aluguel, frente ao patrimônio, tá? E aqui você vai ter em média, né, de 0,8%, nós vamos ver aqui no gráfico, de retorno. Então, 2 vezes, 3 vezes maior o rendimento do fundo imobiliário aqui de tijolo. Vamos aqui para o gráfico, né?
como eu prometi, e a gente vai ver aqui qual é a média pago aqui através do site Investidor 10, trouxe para nós as informações. E olha lá, aqui no final de 2021, o fundo chegou a pagar 0,8% isento de imposto de renda e vem com uma média bem atrativa ali, próximo de 0,7%, ainda pagando o dobro do que se fosse comprar uma casa e colocar para alugar. Vamos também dar uma olhada na lista de imóveis aqui do VILG11. E olha que interessante, né? O fundo ele traz para nós aqui vários galpões espalhados por várias regiões. E é muito interessante, por quê? Você vai ter vários inquilinos e galpões espalhados em várias regiões. Então, imagine você que 1 ou 2 inquilinos saiam dos seus imóveis. Você vai ter outros bons inquilinos pagando aí para você. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você, ele é do tipo indefinido, tá certo? Ele investe em lajes corporativas e galpões logísticos, tá? Então eu trouxe aqui para você o RBRP11, né, que hoje está com PVP um dos mais baixos do mercado, ou seja, ele está sendo negociado muito abaixo do que ele vale, tá legal? E eu vou começar a analisar ali com você aqui. R$ 52,20 você leva a cota embora para sua casa, com R$ 52,00 então você já se torna cotista do fundo. O dividend yield pago nos últimos 12 meses, um bom dividend yield, 10,10%. O PVP está em 0,63%, muito atrativo. Tem uma boa liquidez diária de 1,3 milhões de negociações, né? E a valorização realmente nos últimos 12 meses se desvalorizou. As lajes corporativas, né, tiveram uma desvalorização nos últimos meses, com toda a insegurança de o mercado vai abrir, vai ter home office, não vai ter. Infelizmente aqui o RBRP acabou caindo. E felizmente para quem quer se tornar cotista nesse momento, que vai estar pagando aqui muito abaixo do que os imóveis estão valendo. Vamos dar uma olhada no gráfico agora, quanto que o RBRP vem pagando aí nos últimos meses de dividendos. Bom, olha lá, aqui em agosto de 2022 o fundo chegou a pagar 0,82% isento de imposto de renda, mas a gente pode considerar uma média muito atrativa aqui de 0,65%. Vamos dar uma olhada nos imóveis. Nós temos aqui 17 imóveis, né, espalhados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, então ele também está bem diversificado, né, bem atrativo e bem abaixo do valor patrimonial, né? E se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, quer aprender a investir, quer aprender a analisar, quer ter carteira recomendada de fundos imobiliários, quer estar numa comunidade com pessoas discutindo ali sobre fundos imobiliários, o que estão comprando, o que estão olhando, o que é oportunidade, o que é furada, vou deixar o link aqui da comunidade EVD, né? Eu Vivo de Dividendos, que é a melhor e maior comunidade do Brasil. Para você fazer sua inscrição, tá aqui embaixo o link. Com menos de R$90 por mês aí, tá certo? Você vai conseguir fazer parte de uma baita de uma comunidade com vários benefícios, tá bom? Agora eu trouxe para você o terceiro fundo imobiliário que eu comprei, que é o PVBI, tá certo? Ele que é um fundo excelente de lajes. Inclusive eu trouxe aqui para você aonde que ficam essas lajes para você entender por que é um fundo excelente. Bom, R$ 90,49 você já consegue comprar uma cota do PVBI 11, né? Nos últimos 12 meses ele pagou 7,38% de dividendos. O seu preço sobre valor patrimonial está atrativo, ainda abaixo do valor patrimonial, 0,92. Tem uma belíssima liquidez diária de 2,2 bilhões de negociações e teve ainda valorização nos últimos 12 meses, né? Apesar dos fundos de lajes terem sofrido, o PVBI escapou um pouquinho disso daí, teve uma valorização de 2,20%. Vamos dar uma olhada no gráfico agora, quanto que o PVBI 11 pagou de dividendos nos últimos meses. E olha lá, chegou a pagar aqui no final de 2021 0,67% e vem com essa média aí bem atrativa para os outros meses também, ainda lembrando você que está pagando o dobro do que um imóvel comum. Se você for comprar um apartamento, uma casa, você vai ter em torno de 0,3% de rendimento. Bom, vamos ver os imóveis aqui do PVBI 11, são 4 imóveis localizados em São Paulo e olha lá, eu filtrei aqui os imóveis para você entender, né, o site Investidor 10 trouxe para nós. Então tem edifício na Faria Lima, uma das principais regiões de São Paulo, tem aqui o Park Tower, também muito bom, a laje corporativa muito procurada, Complexo JK ali na Juscelino Kubitschek, uma das áreas mais promissoras de São Paulo, e mais um outro prédio, Union Faria Lima. Então estão todos prédios localizados ali, onde as lajes são muito procuradas por grandes escritórios, grandes indústrias e grandes empresas. E o quarto fundo imobiliário que eu trouxe para você é um fundo imobiliário de papel, ele que investe em CRIs, então ele não vai investir em tijolos, né? Nós temos fundos imobiliários de tijolo
que investem em imóveis físicos. E nós temos os fundos imobiliários de papel que investem em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? Então aqui eu trouxe para você o VRTA11, que é um belíssimo de um fundo imobiliário. Os analistas do mercado gostam muito do VRTA11 porque ele tem uma boa administração. E hoje com R$ 89,30 você já consegue comprar uma cota deste belíssimo fundo. O fundo pagou aqui nos últimos 12 meses 15,21% de dividendos nos últimos meses. O PVP do fundo está em 0,95, é um bom fundo imobiliário de papel, ainda abaixo também aí do que valem todos os CRIs dessa cestinha do VRTA11. Nós temos uma liquidez diária muito boa de 3,4 milhões de negociações e o fundo chegou a se desvalorizar 14% nos últimos 12 meses, porque os fundos imobiliários de papel eles se valorizaram muito ali em 2021 para 2022 e agora teve um recuo aí com a alta da renda fixa, né? Nós tivemos aqui o VRTA desvalorizando um pouquinho e agora ele que estava caro está mais atrativo aqui, tá certo? Vamos ver aqui o percentual de dividendos pagos nos últimos meses e a gente vê aqui que ele chegou a pagar 1,25%, né, em maio de 2022 e uma média aqui para os últimos anos a gente pode considerar aqui de 0,9%, também um belíssimo de um dividendo. E antes de falar o último fundo que eu trouxe aqui para você, aproveite e já se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma oportunidade que eu trago aqui para você. Muitas pessoas já perderam oportunidades por não estarem inscritas e com as ativações ligadas aqui no meu canal, tá certo? Então confere se você está inscrito e com as ativações ligadas para que você não perca nada aqui do meu canal, tá certo? E o próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você que eu comprei é o KNRI11, ele que é gerenciado e administrado pelo Grupo Kinea, do Grupo Itaú, um dos maiores grupos aí frente aos fundos imobiliários. E hoje com R$ 139,52 você já consegue comprar uma cota do KNRI11. Os dividendos pagos pelo KNRI11 foram de 7,34%, o seu PVP está em 0,88%, a liquidez diária do fundo em 3 milhões e a valorização nos últimos 12 meses de 4,27%. Lembrando que o KNRI11 ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido e ele também investe em lajes corporativas e galpões logísticos. E agora nós vamos ver aqui no gráfico quanto que o KNRI11 veio pagando de dividendos nos últimos anos e a gente vê aqui que em dezembro de 2021 o fundo pagou cerca de 0,7% e vem com uma média muito boa ali em torno de 0,6%. Olhando os imóveis do KNRI11, nós vemos aqui 20 imóveis espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e são imóveis de excelência pura, tá certo? O KNRI11 é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos aqui do índice FIX, tá certo? E esses foram aí os 5 fundos imobiliários que eu comprei agora no começo de dezembro. Teve alguns outros fundos imobiliários que eu comprei, postei na comunidade EVD, faça sua inscrição aqui na descrição do vídeo, tá certo? O link tá aqui embaixo. Um grande abraço para você, continue fazendo bons investimentos, um grande abraço.